Viagem na CBN, com Edson Rui. Edson, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Vamos falar um pouquinho sobre o direito de um passageiro? Vamos falar, Fernanda, mas olha, eu vi um pouquinho da reportagem da torta capixaba do Palmito, já tô de água na boca aqui. Nós também. Eu acho que é uma das datas mais esperadas do ano, quando a gente vai pra torta capixaba, né? Não tenha dúvida. É bom demais, meu Deus. E por que a gente insiste só fazer uma vez por ano? Pois é, podia fazer mais vezes um ano, né? Boa ideia, Fernanda. Vou pedir a dona Ivana para fazer mais vezes. Isso aí. E por que todo ano a gente fala que podia fazer o ano todo e não faz? Pois é, você sabe como que eu faço? A minha mãe congela algumas, então sempre tem alguma coisa congelada, mas nunca dá para muito tempo, a gente acaba comendo logo. É verdade, é isso. Olha, nós chegamos com o primeiro episódio, né, Edson, quando a gente falou sobre situações em que passageiros podem viver, foi o caso da Ingrid Guimarães, né? Ela teve um rebaixamento de categoria dentro de uma aeronave superlotada e que ela teve que dar o lugar dela para alguém que estava no primeira classe. Certo. Né? Daí a gente começou a falar de outras situações que podem acontecer e os ouvintes dispararam perguntas. Imagino. Né? E uma delas é realmente uma questão assim, de espaço, né? É o Marco Antônio. Ele falou assim, Edson, nessa história, ó, do primeira classe foi para Premium, né? E a Premium vai para a classe econômica. E o passageiro que comprou econômica, se tiver superlotação, ele vai para onde? Não, ele não vai para a janela, não vai para fora do avião. Na verdade, a princípio, a companhia agiu de uma maneira assodada e não eficiente. Porque nesses casos, quando ocorre esse tipo de situação, que no caso ali, alegado foi que a cadeira quebrou, né? O certo seria tratar este cliente, não fazer um downgrade e retirar outro. Ou seja, a companhia aérea criou problema para dois. O cliente que comprou uma executiva viajou numa premium e quem comprou numa premium foi para econômica. Mas respondendo à pergunta do cliente, se não tiver o assento, ou estiver quebrado, ou não tiver o assento na econômica, a companhia vai tratar com a oferta para ele. Ir em um outro voo, realocá-lo em outra companhia, oferecer bônus financeiro para que ele viaje num outro dia e pagar todas as despesas. As companhias têm condições de resolver esse problema localmente, com o cliente, de forma que ele consiga ainda ficar feliz. Porque tem sempre no avião, Fernanda, alguém que pode viajar no outro dia, que pode viajar em outro voo, mas desde que ele seja recompensado por isso e esteja de acordo. Então, respondendo a pergunta do cliente, é exatamente isso. Ele pode, mas ele tem que estar de acordo e a companhia tem que oferecer para ele alternativas. E existem várias, sempre tem várias alternativas. Entendido. A gente está falando de superlotação de avião, teve uma superlotação no cruzeiro esse final de semana, né? Uma loucura. Aquilo ali, na verdade... Foi em Santos, né? Foi em Santos e pelo que a gente viu a princípio, esse navio foi fretado para um show musical. Isso. E aí quem afretou o navio, não sei se... Com certeza se perdeu com os números, né? E aí teve 100 pessoas que estavam fora da lista de embarque. A armadora, a transportadora tentou ajustar isso de última hora, mas não conseguiu. Então aí é um problema que essas pessoas vão resolver com quem provavelmente vendeu esse show para elas, porque é uma sobrevenda. É como você comprar um show no estádio e chegar lá e não conseguir entrar porque está superlotado. Falta, aí é problema profissional, né? E que vai responder, obviamente, resguardando os direitos do consumidor. Bom, tem um outro perrengue aqui com todo passageiro, que é o tal do embarca ou não embarca a mala de bordo. Tá? São duas perguntas aqui dos ouvintes. Se eu sou obrigada a despachar, o que acontece se eu me negar? E outra, se ele pode tirar a mala que já está lá na cabine e despachá-la já incluída lá dentro. Realmente, respondendo assim diretamente, sim. Infelizmente, é permitido às companhias aéreas e elas podem fazer isso, despachar as malas, no caso essas malas de rodinhas, quando não couber dentro do avião.
mas ela tem que fazer isso dentro das normas, que são as normas que estabeleceram a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Então, por exemplo, o passageiro tem direito a levar a mala de mão de até 10 quilos e uma bolsa pessoal, uma mochila. Então, agora, por questões operacionais, eles vão embarcando primeiro. Eles embarcam primeiro prioridades por lei, que são as pessoas acima de 65 anos. Depois eles embarcam os clientes que são do famoso grupo 1 e 2, que são os clientes preferenciais da companhia aérea. E, claro, se todo mundo levar uma maleta daquela, não vai caber mesmo. Não vai. Desde o momento que foi permitido às companhias aéreas venderem passagem sem a franquia de uma mala de 23 quilos, todo mundo leva a sua maletinha com até 10 quilos. Então não cabe. Então, nesse caso, a companhia, sim, ela pode despachar a sua mala na porta do avião, e desde que cumpra todos os regulamentos estabelecidos, ou seja, de transportar sem danos, ela não pode cobrar, enfim. Isso ela vai ter que fazer e vai, logicamente, ela não pode danificar, violar nem extraviar. E se o fizer, ela vai responder a isso de acordo com a norma brasileira da aviação e também com os direitos do consumidor, que é sempre resguardado. Agora, aí tem outra pergunta, né? Mas ainda tem um caso aí sobre o despachar ou não. Geralmente, sim, tem algumas situações, né, do despachar ou não. Uma que a pessoa não quer comprar o valor que eles cobram, né, para você despachar uma mala de 23 quilos. Então, você tenta ajustar a sua vida a uma mala de 10, não é isso? Exatamente. E a outra é que muitas das vezes a gente não despacha para não perder tempo no desembarque. Esse é um problema que a gente vai continuar tendo que lidar, Fernanda, porque realmente as companhias aéreas têm o direito de despachar sua mala na porta do avião, se não couber dentro da cabine. Elas estão amparadas pelo Código de Aviação. Entendeu? E é o que eu volto a falar. Essa situação aconteceu devido ao fato que você acabou de citar, a lei mudou, então as companhias não têm mais obrigação de dar uma franquia de uma mala e as pessoas se ajustam. E aí realmente é muito chato você se programar para sair antes, para ser mais ágil e a sua mala ser despachada. Normalmente, as companhias aéreas têm tomado o cuidado, Fernanda, das bagagens que são despachadas na porta do avião saírem primeiro. Então, eles colocam uma etiqueta diferente. Mas nem sempre todos os aeroportos do Brasil estão preparados para essa contingência. Mas a gente vai ter que lidar com isso, sim. Tem um ouvinte aqui até nos contando que os grupos 4 e 5 sempre são obrigados a despachar a mala. É verdade isso? Normalmente eles chamam por alto-falante, eles normalmente chamam os 4 e 5. Por quê? Por questões óbvias. Se você embarca prioridades por lei, e as prioridades por lei são uma grande quantidade hoje, então todo esse contingente entra. Depois, esse pessoal está antes do grupo 1, depois tem um grupo 1 e 2. Já no 3, já vai ficar apertado o negócio. E o 4 e 5, com certeza, se o voo estiver cheio, por isso que eles chamam antes para oferecer essa possibilidade de despachar sem custo as maletas de mão. Isso também para não atrasar o voo. Existe uma forma deles identificarem, através de grupos, quem pagou mais ou menos? Não, Fernanda. O que acontece é o seguinte, quando você faz o check-in, você coloca o seu número de fidelidade. Esse é o primeiro cartão de fidelidade da companhia. E pelo seu target de fidelidade, você é direcionado para o grupo 1, 2 ou 3, ou 4 ou 5. E também, se você comprou um assento premium, aquele assento extra, e aí você é direcionado também para esse grupo 1 ou 2. O sistema direciona. Isso é feito pelo sistema, não é pela pessoa que olha lá na hora, não. O sistema já automaticamente já faz essa pré-seleção e por isso é importante as pessoas fazerem um pré-check-in para reservar um assento mais confortável possível antes do embarque. Porque também não adianta nada, Fernando, se levar sua maletinha de mão e sentar na cadeira 23, 24, 25. Você vai ser o último a sair do avião, independente de estar com a maleta de mão a bordo ou despachada. Então, vai pela posição do assento que você está ocupando. E depois da pandemia, já há algum tempo,
acabou a obrigatoriedade do desembarque ocorrer por fila, como era no período da pandemia. E parece que o brasileiro não entendeu de que não adianta você se levantar na cadeira 22, porque você não sairá antes das pessoas estiverem na cadeira 4, 5, 6, 7, 8, até chegar a 23. Não adianta. Então vai ter que esperar o fluxo normal de desembarque. Pois é, né? Isso as pessoas... É uma coisa que me incomoda muito dentro de aeronaves. O avião mal pousou, as pessoas já estão todas em pé, enlouquecidas para descer. E não adianta ficar no corredor entalado e não vai sair, porque só tem um corredor, não tem jeito. Quando o voo é longo, você faz a viagem de 10, 12 horas, até se entende da pessoa querer levantar para esticar as pernas e tal, mas num voo curto, o avião pousar e as pessoas quererem ficar em pé, não adianta, não resolve. E Fernanda, tem um detalhe, antigamente não tinha o finger, que é a famosa esteira que coloca na porta do avião dianteira normalmente. Antigamente era escada, então a gente tinha duas saídas. Você podia pela frente e por trás. Mas hoje a grande maioria dos aeroportos tem finger. Então só tem uma entrada. E vai entrar e sair todo mundo pelo mesmo lugar. E vai ter que ser por ordem faz parte inclusive da educação, do respeito ao próximo, você aguardar, esperar as pessoas saírem com calma, porque não adianta nada querer atropelar, porque não vai resolver o problema. Isso aí. Tem a participação do José. E ele tem 67 anos e o embarque dele é rodoviário, tá? Todas as vezes que ele tenta comprar passagem, tem a gratuidade, né, gente? Né? Tem a gratuidade. Ele chega lá na rodoviária, informação de que as vagas disponíveis, né, já estão esgotadas. E eles não querem fornecer um mapa de onde estão essas vagas dos idosos, quando está disponível, para que ele possa escolher onde ele quer ficar. Ele tem essa resistência por parte dos vendedores. Tá vendo? Pois é, isso é um desrespeito no caso. Essa lei existe, é o Estatuto do Idoso, é a Lei 10.741 de 2003. Ela garante 2 lugares, Fernanda, para pessoas acima de 60 anos com 100% de gratuidade. E, caso não tenha, o idoso ele tem direito a 50% de desconto na passagem comum. Tá? Uhum. Agora, essa informação tem que ser de forma clara e acessível para quem está comprando. Eles devem sim mostrar um mapa de assento disponível. Então, a minha recomendação é comprar com muita antecedência. Se programe com muita antecedência, porque aí você provavelmente não terá esse tipo de problema. Agora, e se você passar por esse processo, pediu para olhar, porque a companhia tem que te mostrar que já está vendido. Então, você deve guardar o processo, guardar o comprovante, anotar e fazer uma reclamação. Tem a Agência Nacional de Transporte que você pode reclamar. Enfim, tem os órgãos de controle e de defesa do consumidor em que essa reclamação pode ser feita. E na própria companhia mesmo, transportadora. Porque às vezes é um funcionário que está... não vou nem ser desavisado ou mal treinado, mas esse direito ele é resguardado por lei. E esse direito ele é resguardado para viagens interestaduais e ela é válida para transporte rodoviário, marítimo, fluvial, no caso, fluvial, e por trem também. Então, só não vale para avião, porque na época todo mundo ficou achando que ia valer para avião também. Para avião não está resguardado o transporte aéreo nesse caso. Entendido. É isso, Edson. Obrigada, viu, pelas explicações. Até quinta.